Então hoje nós estamos aí no nosso estudo de número 755, caráter, a lição de número 6. Nós vamos falar sobre, hoje, mais uma vez, sobre comunhão, família, a vida espiritual e o convívio familiar. Nossa leitura está em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha que interessante. Noé, aqui um pai de família, uma pessoa, né? Ele aparece na literatura aqui de Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé, como alguém que foi avisado por Deus sobre as coisas que iriam suceder. Noé foi avisado por Deus para que isso fosse, para que ele compreendesse esse momento que a terra ia passar, e ele usou do aviso com Deus para salvar a sua família. A primeira coisa que Noé fez, ele temeu. Ele ouviu o que ia passar e ele temeu. Tem muita gente que ouve das coisas que vão acontecer e fica assim, não, isso não vai dar nada não. Ele entendeu que Deus tinha um juízo e temeu. Você sabia que tem muito pai de família, né? Muita gente avisada, conhecedora da palavra de Deus, que já não teme mais os desdobramentos da volta de Jesus? Jesus vai voltar. Eu falei isso numa igreja pentecostal, os irmãos deram glória a Deus, acredita? Jesus vai voltar. Glória a Deus. Jesus está perto, ele está breve, ele vai voltar. Isso para nós é uma alegria, mas existem desdobramentos da volta de Jesus. Um dos desdobramentos da volta de Jesus é a condenação dos ímpios. E a condenação dos ímpios não é feita pela filiação que eles têm na igreja. É feito conforme a devoção e a dedicação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma consciência nisso muito grande quando eu penso nos meus filhos, que eu não posso salvar meus filhos. Eles têm que estar convencidos do plano de Deus para a vida deles também. E aqui que eu acho interessante que Noé fez, né? Noé tinha condição de arrastar os filhos adultos dele para dentro da arca? Não. Ele trouxe os filhos adultos para dentro da arca porque os filhos adultos também creram no que o pai viu. Creram também que aquela era uma oportunidade para a salvação deles e da sua casa também. Não é? Eles tomaram essa palavra para si. E eu já participei de muito curso, de tudo quanto é coisa na igreja, né? E eu lembro, às vezes, algumas aberrações que eu ouço, e você marca aquilo na cabeça, você não consegue mais esquecer. Uma delas foi: nós estávamos no CAPEC, eu acho que é curso de treinamento de criança, né? E uma das irmãs estava participando, que não era da nossa igreja, essa irmã. Ela pegou e falou assim: olha, gente, eu sinceramente eu não entendo assim essa coisa que vocês têm de insistir com as crianças a respeito da questão da conduta delas. Eu deixo meu filho escolher pela própria consciência aquilo que ele quer. E é incrível como ele sempre escolhe as coisas certas. Tudo que meu filho escolhe é sempre bom, é sempre certo. Eu falei, uau, que perigo, né? O que é certo para essa mãe, né? Uma criança que sempre escolhe o bem. Quando você vai para o próprio texto aqui de Gênesis, capítulo de número 6, 8, 7, 8, 9, né? Que ali é a história de Noé. Você percebe quando Noé sai da arca, Deus sente o cheiro da oferta de Noé e fala assim, disse Deus, o homem é mau desde a sua meninice. Meninice ali é a palavra do toddler, para criança que começa a andar. Né? A criança inocente, que não fala, beleza, amém, ela realmente é inocente. Né? Mas a partir do momento que ela começa a fazer escolhas, as escolhas delas passam muito em breve a ser escolhas morais. E nós já vemos vestígios da imoralidade nas crianças desde a sua meninice. Ainda que Deus as considere inocentes até um certo ponto da sua vida, nós já percebemos que ela já passa a escolher coisas que ela não deveria. Ali, ó. Que ela não deveria escolher. Ela já começa a fazer escolhas que são contrárias à palavra de Deus.
Mas ele tomou, avisou isso, e o que ele fez? Ele preparou uma arca. Ele preparou, ele foi atrás daquilo, foi a instrução de Deus para guardar a sua família, né? Ao mesmo tempo que quando ele preparou a arca, o que aconteceu? Condenou o mundo. Olha uma coisa que é interessante aqui nesse texto. O fato de Noé ter tido fé em Deus, o cumprimento da promessa, condenou o mundo. Olha que interessante. Deus queria salvar a terra. Noé crê que Deus queria salvar a humanidade, condenou o mundo. Sabia que a sua fé em Jesus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou verdadeiramente, a sua fé é a prova de que o mundo está condenado? Você é a prova viva de que o mundo está condenado, o fato de você ser salvo? Porque é você que fala a esse mundo hoje, nesse tempo, sobre a condenação eterna. É por isso que às vezes o mundo não sabe que está condenado, porque não tem uma igreja que crê. Já parou para pensar nisso? Que tem muita gente condenada sem saber porque não tem uma igreja que crê na salvação? Não tem uma igreja que prega a salvação? E aí o mundo está condenado sem saber que está condenado, porque não tem uma igreja que crê. Um dos profetas messiânicos mais ativos na palavra de Deus é o Isaías. Isaías fala que, havendo os juízos de Deus sobre a terra, os homens aprendem a justiça. Quando Deus manifesta juízo, os homens aprendem justiça. Então é assim que a humanidade sabe a respeito da salvação. É quando Deus manifesta o seu juízo. E de maneira que ele manifesta? Quando a igreja abre a boca para dizer, olha, existe um juízo vindo. E cedo vem. E você precisa correr para você aproveitar a porta que foi aberta. E aí o que ele fez? O seguinte, foi todo mundo herdeiro de justiça, que é segundo a fé. Então nos últimos estudos das nossas lições, a gente discorreu sobre aspectos da conduta cristã, como procedemos de maneira coerente segundo a palavra de Deus. Infelizmente, por falta de estruturação da sua vida espiritual em conjunto com a sua família, no decorrer da caminhada cristã, muita gente acaba não sendo acaba não adquirindo a estrutura necessária para que toda a família ande lado a lado e assim viva o propósito que Deus tem preparado para cada um. É muito comum você observar, irmãos, gerações de crentes que após a segunda e a terceira geração ter passado, você tem a primeira geração, aquela geração que recebeu a palavra, a segunda geração que foi criada na palavra, a terceira geração que já recebe essa infusão, né, de histórico, de testemunhos da palavra de Deus. Quando chega entre a terceira e a quarta geração, é muito comum você ver desvios. Porque aquilo parece que vai deixando de ter o valor que tem. Vai perdendo o brilho que tem. E as pessoas acabam ficando, as gerações seguintes acabam tratando a fé como uma questão cultural e acabam não vivendo milagres de Deus. É muito comum você ver isso de maneira repetida. Agora que interessante isso aqui. Eu ouvi esse testemunho certa vez, fiquei muito intrigado com ele, né? Um pastor na Itália, durante o seu velório, muita gente veio no culto, né? Olha, eu quero, no culto fúnebre, né? No culto memorial, e falou assim, olha, eu tô aqui porque o pastor fulano me abençoou, pregou a palavra para mim, cuidou de mim, da minha família e tal. Aí vinha uma outra senhora, olha, ele foi lá e ajudou com o meu problema com meu marido. Aí vinha um marido e falou, olha, ele ajudou o problema com meus filhos e tal. E pessoas após pessoas vinham lá na frente, davam um testemunho a respeito do pastor, aquele pastor italiano, né? Até que chegou a vez do filho. Alguém já me ouviu contando esse assunto, nessa história. Até que chegou a vez do filho. Quando o filho chegou, falou assim, olha, sinceramente eu tô surpreso, eu tô achando que eu tô no velório errado, né? Aí todo mundo, eu nunca conheci esse homem que vocês estão falando aí. Esse homem que vocês estão dizendo aí que ajudou vocês e tal, ele não morava na minha casa. Na minha casa morou um homem que era ausente, de vez em quando aparecia lá, e nunca tinha uma palavra para nós, sempre cobrança. E eu tô aqui vendo hoje tudo isso aí que ele fez por vocês. Isso é uma tristeza, né? O pastor Joel sempre conta uma frase do pai dele para eles quando eles eram jovens e adolescentes, né? Ele falava assim, eu não quero ganhar o filho dos outros e perder os meus.
Eu não quero ganhar o filho dos outros e perder os meus. E para isso, dessa maneira, é que ele conseguiu, de maneira bastante bem sucedida, porque é o testemunho de todos eles, quando você ouve falando, sobre um pai que era um pai crente em casa. Um pai que servia a Deus de verdade em casa também. Tinha culto doméstico, tinha oração, tinha zelo, tinha cuidado e tinha amor. O pastor sempre conta bastante a história da sua adolescência, da sua juventude, como um homem que guardou a sua fé. E eu conheço vários testemunhos assim, de homens e mulheres que guardaram uma fé genuína para com os seus filhos. Mas não é incomum. Não é incomum. Pessoas que têm uma fé extraordinária, uma fé que as pessoas ficam encantadas com ela, mas os filhos não vêm. Às vezes é uma questão de personalidade, uma questão de diferença de genes, uma questão até mesmo de isolamento pessoal e da persona daquele sujeito, mas quando na maioria das vezes acontece, é realmente por mau relacionamento, por falta de estruturação de um relacionamento positivo. Então é necessário que a gente, nesse sentido, através desse estudo, a gente medite sobre questões relacionadas ao desenvolvimento da nossa vida espiritual em conjunto com a nossa família. Deus não quer que ninguém, irmão, chegue no céu sem a sua família. Quando o carcereiro tentou se matar, lembra quando Paulo está lá na cadeia? E o carcereiro pega a espada para tentar se matar, porque as portas todas abriram da cadeia, ele achou que quando chegasse o centurião ia matar ele porque os presos iam fugir tudo. Aí ele falou assim: calma, não faças tal, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro pegou, ajudou, falou: o que eu preciso de fazer para ser salvo? Ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Agora por que ele fala isso? Porque era muito comum, se acontecesse aquilo, não só o carcereiro morria, mas a família também. E como existia uma pecha de morte sobre aquela família, Paulo também falava que existia uma porta de saída. E era muito comum naquela época que quando o pai de família aceitasse uma fé, toda a família andava junto. Aí a gente vai até entrar um pouquinho aqui de casados para sempre, Mas a realidade é, irmãos, que essa cultura familiar também perdeu muito a sua influência nos dias de hoje. Existe dentro de casa muito isolacionismo. Eu estava vendo, não precisa de longe, você pode viver aí uma família regular como a minha. Cada um tem o seu show de programa preferido na televisão. E hoje dá para todo mundo assistir ao mesmo tempo, cada um seu. Eu estava falando esses dias atrás, as crianças pedindo para a gente terminar de assistir um filme e tal. Põe logo o filme, pai, põe logo o filme. E eu lembrei que na nossa época, quando a gente era adolescente, quando a gente era criança, põe logo o filme não existia. Era você pegar o filme que estava passando. Tinha que correr lá para pegar que estava passando na televisão, porque não tinha põe o filme. Nas melhores casas aí tinha uma fita cassete e tal, que você podia colocar lá e pegar na locadora mais próxima da sua casa, mas quando a gente ainda era mais novo, não tinha, aí você sabe disso. Ou pegava o que estava passando na televisão, você não assistia. Demorou para aparecer aquelas primeiras gravações de televisão. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que hoje cada um assiste o que quer no seu device. E a fé? Cada um tem a sua própria fé no seu device. É dessa maneira que Deus fez? Eu venho de uma família onde meu avô e a minha avó congregaram a vida inteira em igrejas diferentes. Meu avô passava na frente da Assembleia de Deus, deixava a minha avó e ia para a Batista. Terminava o culto da Batista, passava na frente da Assembleia de Deus e ia para casa. A vida toda. Todinha. Congregando em igrejas diferentes. Você imagina como é que era a casa. Não vou entrar aí. Em memória, ao meu finado vô. Mas existiam seus conflitos por conta disso. As pessoas criam de maneira diferente. De um lado, uma pessoa que achava que a questão do dízimo era uma grande farsa. Você ser fiel a Deus nas suas ofertas. Do outro, uma irmã que dava um jeito de poder entregar alguma coisa na igreja, escondida, para poder cumprir com aquilo que ela entendia que era a sua adoração diante de Deus.
Mas existem vidas e famílias divididas nesse sentido, onde que o resultado, irmãos, é desastre espiritual. Desastre familiar, né? Nós devemos buscar aprender em Deus como podemos unir as demandas que são individuais com as que são das famílias. É muito claro e muito evidente que nós não vamos deixar de ser indivíduo dentro da nossa casa. Nós vamos ser pessoas, né? Eu tenho um gosto, a Ana tem outro, as crianças têm um terceiro. Todo mundo tem um gosto. Mas lá em casa só tem um Deus. Você pode gostar de feijão com bacon e linguiça ou sem, não tem problema. Um dia a gente vai comer com, outro dia a gente vai comer sem, ou então a gente vai decidir qual que é o que a gente vai comer e tal. Mas lá em casa não tem decisão para quem é Jeová, não. Só tem um Deus lá dentro de casa. Lá em casa ninguém pode levantar um altar a outro Deus. Nem as visitas. Nem quem está em casa. Eu não ia aceitar alguém chegar dentro da minha casa e falar assim, olha, você me dá licença, pastor? Eu vou fazer aqui um altarzinho aí em Iemanjá? Não vai não. Ele não vai não. Não vai, né? Eu não ia aceitar isso. Que alguém acendesse uma vela a São Benedito de casa, né? Mas por diversas vezes a gente permite que as individualidades se transpareçam também nessa questão de quem é o Senhor da casa. Como que nós vamos servir a Deus na casa. E isso é importante, irmãos. Nós não fazemos de maneira impositiva, mas de maneira relevante e que não haja dúvida. Né? Que não haja dúvida. Amém? Eu sei que nessa área aqui, nós vamos entrar em comunhão, eu sei que nessa área aqui nós falamos para uma igreja eclética, veio de vários lugares do Brasil, pessoas têm diferentes experiências, e eu sei que aqui existem alguns traumas. Eu sei porque nós somos irmãos e a gente sabe, né? A gente já conversou dos nossos traumas a respeito disso. E eu sei que aqui também existem alguns testemunhos bonitos a respeito disso. E existem também algumas questões que ainda não foram esclarecidas com o passar do tempo. Nós temos aqui de todo tipo de doce aqui para experimentar, né? A realidade, irmãos, é o seguinte, é que porque nós temos traumas, ou porque nós temos boas experiências, mesmo que elas não sejam verdadeiras, mas a experiência foi boa para nós, que a verdade deixa de ser verdade. A palavra de Deus diz assim, ensina a criança o caminho em que ela deve andar. Ensina. E ensinar aqui, lá no hebraico antigo, não é simplesmente colocar uma lousinha na frente e passar para a criança. Não. É andar com ela pelo caminho. Aquilo que está lá em Deuteronômio. É andar com ela pelo caminho. Agora, andar com criança pelo caminho, eu não sei se você já fez isso, eu acho que você já fez, né? A criança de vez em quando não quer andar não, ela quer ir no colo. A criança de vez em quando ela não quer nem no colo ir, mas ela precisa ir com você. Aí você arrasta. Enquanto você tem força para arrastar ela, você arrasta ela. E vai dando para ela as experiências que ela precisa ter. O problema muitas das vezes é que a gente negligencia por conta das emoções e acaba deixando de lado aquilo que é verdade. Eu vou dar um exemplo para você hoje, ok? O Noah precisava de tirar um dente canino hoje. O canino dele arrancou hoje. Arrancou o dente canino dele. Foi tranquilo? Foi tranquilo hoje, né? Depois de quantas vezes? Depois de quantas vezes para você furar o dedo para checar o açúcar do Noah? Que ele foge, que ele tira a mão, que ele grita. Agora, o que você precisa fazer, você precisa fazer. O que você precisa fazer, você precisa fazer. O que acontece com isso? É que às vezes, por nós estarmos também aprendendo a ser pais e mães, né, nós negligenciamos na força. Mas você tem que lembrar que seus filhos também estão aprendendo a ser filhos. E eles também têm as suas negligências, principalmente se a experiência para ser filhos deles é baseada na sua experiência de como foi ser filho, e não na experiência da palavra de Deus. E aqui a gente vai entrar num assunto mais interessante, que é a questão da comunhão. Para iniciarmos, é importante saber o que é comunhão. Comunhão é um contexto bíblico, do grego koinonia, significa união, participação e compartilhamento em comum, tanto com Deus quanto com os outros. E aqui está cristãos, mas com os outros. É importante, irmãos, que haja dentro de casa comunhão, compartilhamento. É importante que dentro de casa a individualidade
ela seja subjetiva. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? É que em casa não tem ninguém sozinho. Todo mundo é a família. O que acontece? Principalmente quando a gente vem de lugares diferentes e a gente começa a ter as primeiras experiências de casal, e o casal às vezes foi criado de uma maneira completamente diferente, a individualidade é muito difícil de ser combatida, porque as realidades são muito diferentes. Então, às vezes, ao você respeitar demais a individualidade, deixando o outro fazer o que quer, acaba trazendo depois, na chegada dos filhos, que o indivíduo é mais importante do que o conjunto. Na casa, na família, não é. A família é mais importante que o indivíduo. A comunidade familiar, o elo familiar, é mais importante do que cada um. Cada um em casa só é importante porque completa a família. É assim que é. A gente por diversas vezes fala, não, mas cada um tem o seu gosto. Cada um tem o seu gosto e pode ter, desde que o gosto cause o bem da unidade da família. Se o bem em comum, se o bem individual causa um racha no comum da família, ele precisa ser extirpado ou assimilado pelo resto da família de uma maneira que traga harmonia. É assim na igreja ou não é? Nós estamos reunidos em igreja porque nós concordamos em igreja. Porque nós temos uma fé em comum. Mais uma vez, repito para você o que eu repito na minha casa, você não permitiria, e nem eu, que alguém aqui no final de semana viesse aqui trazer uma oferenda e Iemanjá aqui no pé do púlpito. Viesse trazer uma galinha aqui com farinha. Falou, vim trazer essa galinha com farinha aqui para oferecer para Jesus. Não, aqui o senhor não vai fazer isso não. Aqui está aqui uma garrafa de cachaça e tal. Não, por quê? Porque não tem nada a ver. Aqui a fé em comum não tem esses elementos, não funciona assim. Mas às vezes em casa a gente tenta fazer isso. E eu dou um exemplo para você bíblico assim que é enorme. Acabe casou com Jezabel e Jezabel não era do povo de Deus. O que ela fez? O que ele fez? Não, minha filha, traga os seus deuses aí, você é muito espiritual e tal. Não, pode aqui dentro de casa você pode ajeitar tal. Já. Jeová já não era mais Deus de Israel. A mulher já tinha colocado mais de 400 profetas de um Deus e 450 do outro, porque ela mesma era sacerdotisa. Já a casa já era de outro Deus. E aí o que acontece? Qual que é a repercussão disso na família e na nação? Foi terrível. Então a comunhão ela é importante para nós entendermos que o princípio da comunhão é aquilo que é o bem comum da casa. E aqui a casa que é para o Senhor. É aqui que eu acho que Josué acerta. Apesar de achar que tem alguns erros aí nessa frase dele, é aqui que ele acerta. Eu acho que ele falou assim, escolha onde quem vocês vão servir. Em Israel não tinha essa, não tem quem escolhe que vocês vão servir em Israel. Né? Josué fala, escolhe hoje quem vocês vão servir. Não, bom, Josué, que é isso, meu amigo? O pessoal vai escolher outro Deus, e o pessoal escolhe outro Deus, e como escolher lá para frente. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, pelo menos, né, Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Falei assim, eu vou lá consultar meus filhos quem que eles querem servir. Não tinha isso. Não tinha isso. E isso em comunhão, em comum acordo. Qual que é o comum acordo? Nós concordamos que o Pai tem a direção para a nossa casa. Ele vai nos abençoar com isso aí, né? Essa questão aí da koinonia excede simplesmente estar presente, pois engloba uma relação íntima, uma vida compartilhada em fé e amor. Certa vez alguém me deu essa imagem, acho que é uma das imagens mais bonitas que uma pessoa já mostrou para mim. Diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? O Rav discordava, ele falava que uma palavra vale muito mais do que 1000 imagens. Por quê? Porque eu falo uma palavra para você e você imagina aquela palavra cada um de um jeito. Então de uma palavra você faz 1000 imagens. Né? Não de 1000 imagens você tira uma palavra, mas de uma palavra você faz 1000 imagens. E ele fala, e essa professora minha, da doutora Salvater, lá da Fuller, ela falou que uma vez ela aprendeu com um rabino o significado da palavra shalom. E a palavra shalom não é simplesmente paz. Ele falou assim, imagine uma cidade, uma casa no meio do campo, no meio do inverno, e você olha pela janela da casa, e lá dentro da casa está quente, porque tem uma lareira, a mesa está farta de pão, os filhos ao redor da mesa, a esposa ao lado do marido,
e os filhos ali se congratulando junto com o pai na cabeceira, e a abundância de pão, e a calor, e a amizade, e a alegria. Isso é shalom. Isso é paz. Shalom não é uma palavra de ausência de conflito, não. É uma palavra que engloba abundância. É uma palavra que engloba que você está bem cuidado. É uma palavra que engloba que há suficiência. Isso significa shalom. E aqui nós precisamos de trazer essa ideia do shalom para dentro da nossa casa. Que na mesa tem palavra, que na mesa tem pão, que na mesa tem alegria, que na mesa tem conversa boa, não é? A mesa, irmãos, é um lugar de ensino. Não é? É na mesa, por exemplo, que você ensina as crianças a comer. Não só colocar comida na boca, mas comer. É na mesa que você fala assim, olha, não junta com a sua mão, junta com o garfo, junta com a faca, não é? É na mesa que você, por exemplo, introduz a primeira alimentação para a criança. É na mesa que você fala a respeito das coisas da vida. É na mesa que se aprende reverência. É na mesa. É na mesa que há comunhão. E como a mesa tem desaparecido das famílias, não é verdade? Cada dia mais, né? As vidas têm desaparecido da família. Mas ali onde engloba uma relação íntima, uma vida de compartilhada em fé e amor. 1 Coríntios 1:9, fiel a Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão. Então a nossa chamada em Deus é para ter comunhão. Comunhão no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É claro que esse texto leva a gente para a questão da Santa Ceia, mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso, né? Eu vinha falando com alguém hoje, conversando um pouquinho, como é difícil, irmãos, quando as pessoas não chegam para conversar com a gente a respeito de uma questão da família, da vida, não é? Eu tenho, graças a Deus, aqui a grata satisfação de participar de muito com os irmãos do dia a dia da vida dos irmãos. O irmão me liga, eu ligo para o irmão, a irmã às vezes fala com a Ana fala com as irmãs, né? A respeito de questões da vida, olha, estamos passando por isso, tem essa situação aqui, pastor. A Ana fala, meu amor, a irmã falou tal, que está com esse probleminha, está sentindo assim na saúde, tal, né? Olha, pastor, estou com esse plano de fazer isso aqui e tal. Mas como nós vemos às vezes, irmãos, que tem irmãos que simplesmente não falam nada. Não falam nada. Toma decisões sem conversar. Eu não estou dizendo que eu tenho que saber da sua vida. Que eu exijo que você me conte o que você vai fazer, que você vai comprar, não. Né? É que na multidão de conselhos há sabedoria. Às vezes você perde tanto por não comungar com a igreja, por não se satisfazer, por não receber instrução que existe através da unidade da igreja, né? E aí depois, às vezes quando a gente vai ajudar em alguma situação, irmão, já foi muito tempo, já perdeu, já não dá mais, só dá para chorar junto, né? É importante que você entenda isso. Por quê? Porque você quer isso dentro de casa também. Você quer essa bênção dentro de casa de uma família que se converse, que conte as coisas, né? Você não quer que o Amazon fique chegando lá na porta sem saber o que aconteceu, não é verdade? Chegou mais um Amazon, vai dar onde isso aqui? Aí você vai ver, lá tem... Né? Tô brincando, lá em casa não é assim não, graças a Deus. Né? Se for para mais de $50 tem que conversar. Essa é a regra que ela mesma inventou. Ó, isso aqui era menos de $50, eu gastei. Mas quanto a gente conversa? Tô brincando, irmãos. Mas é engraçado perceber que às vezes as pessoas não se comunicam, não conversam, não sentam para achar um denominador comum, para falar, para orarmos juntos. Ó, pastor, estou precisando tomar essa decisão e tal, vamos orar junto e tal. Não, vai lá. Aí depois aparece o problema. Aí o problema aparece e fala assim, mas rapaz, mas irmã, puxa, agora, né? Vamos. Não, pastor, me ajuda agora que a gente precisa de achar uma solução. Eu vou te ajudar, com certeza, esse é meu trabalho. Mas eu gostaria tanto de te ajudar na hora da gente pensar um pouquinho juntos. Pedir para o Espírito Santo de Deus nos ajudar. E não precisa de ser o pastor, às vezes acusa o irmão da igreja. Né? O irmão da igreja que sabe desse assunto, que entende disso. Senta, conversa. Pede conselho. Exponha. Nós estamos aqui para ter comunhão, irmão. Né? Graças a Deus isso não acontece mais aqui. Mas da porta para fora acontece bastante.
Na igreja não acontece, graças a Deus. Isso é uma das coisas que eu dou graças a Deus, que eu percebi muito mudar no nosso ambiente. Mudou muito isso no nosso ambiente. Que é, as pessoas dentro da igreja, ninguém faz coisa junto. Porque ninguém tem que saber da minha vida. Graças a Deus isso mudou bastante. Né? Mudou bastante. Todo mundo que chega perto de mim, se quer bolo, é um. Se quer carro, é o outro. Se quer sushi, é o outro. Né? Se quer emprego, é o outro. Se quer conselho, é ali. E vou espalhando. E eu percebi que deu certo isso aí. Que os irmãos estão se conversando e estão fazendo as coisas juntos, e está sendo abençoado, um abençoando um outro. Isso é bênção. Mas da porta dali para fora, irmão, é o seguinte: se fala what you do, é brasileiro, nem perto desse cara eu passo. Né? Não comunga. Agora, isso não é uma questão de raça simplesmente, ou de sotaque, ou de brasileirismo. Isso é um prejuízo contra si mesmo. Né? Porque, você sabe, as maiores decepções da nossa vida, eu vou repetir isso, as maiores decepções da nossa vida, nós não passamos em lugares estranhos, nós passamos dentro de casa e na igreja. É ali que a gente sofre as maiores decepções da vida. É na igreja e dentro de casa. E é por isso que é importante a gente lutar pela nossa comunhão. A gente insistir em ter comunhão. Porque ter comunhão não é barato, não. Custa caro, né? Custou tão caro que custou o sangue de Jesus. Aqui a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5:8, que se ninguém não tem cuidado com os seus, principalmente os da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Infiel. Às vezes a gente percebe, irmão, isso muito menos hoje, tá? Muito mais instrução hoje do que no passado. Mas a pessoa é uma bênção na igreja, um carrasco em casa. Mudou muito isso. Graças a Deus. Isso é uma coisa da década de 80 e 90, acontecia muito. Hoje mudou muito. Os crentes estão muito mais instruídos hoje, né? Não é verdade? Melhorou muito essa questão. Mas era muito comum isso. Muito comum. É bom ver a irmã carregando sacola na rua. Minha irmã, deixa eu ajudar a senhora, tal. Dava a irmã com a sacola até dentro de casa, aí chegava na igreja no final de semana, a irmã chegava para a esposa do irmão e falava: minha irmã, olha, Deus te deu um homem abençoado, viu? Puxa vida, eu estava subindo a ladeira num peso, ele me viu, foi lá, me ajudou, que bênção esse homem. Irmã, tá certo. Em casa não lava uma louça, não seca um prato. Né? A luz da sala está para trocar faz 6 meses, ele não sobe uma escada para trocar a luz. Mas a mulher, a vizinha, a outra irmã carregando e tal, ele quer fazer. A palavra de Deus fala que esse aí negou a fé. Porque a fé começa, irmãos, onde as pessoas que importam para a sua fama não estão te vendo. Não é? Porque graças a Deus sempre foi um costume bom na igreja que a esposa não saia pela rua falando mal do marido. E o marido não sai pela rua falando mal da esposa, né? Na maioria dos casos, graças a Deus, às vezes acontece isso, né? A esposa, se o homem vai mal em casa, vai todo mundo saber que ele vai mal. Mas na maioria dos casos isso não acontece, ela guarda, ele guarda, né? Às vezes até com aquela frustração no coração, mas guarda. Mas quantas vezes não aconteceu que fora de casa é uma bênção? Inclusive tem aquela historinha do filho que chega para a mãe e fala assim: mãe, vamos morar na igreja, mãe? Né? Minha filha, por que? Não, mãe, vamos morar na igreja. Por quê? Porque o pai lá é tão bonzinho, o pai lá é uma bênção. Né? Vamos morar na igreja. Pelo amor de Deus, mãe. Lá o pai não briga, lá o pai não dá bronca. Né? Vamos morar na igreja. Por quê? Porque em casa não é a realidade. E isso faz com que a fé seja negada. Agora, irmão, Deus vê. Né? Deus vê. Deus vê. Como às vezes a gente é muito mais duro com os nossos filhos. Isso acontece muito com a criança pequena, principalmente em casa, né? Se o filho da visita derrama alguma coisa em casa, não tem problema não, a gente limpa. Mas se o filho da casa derrama, meu Deus, moleque, você é burro, você não viu? Por que você vai andando com esse jeito também? Tá, mas se é o filho da visita, não tem problema. Né? Mas se é o filho da casa, aí o negócio pega. Por quê? Porque o filho da casa é minha obrigação educar, tá certo.
Concordo. Que fui da casa é sua obrigação educar, né? Mas às vezes o erro é o mesmo. Por que o padrão é diferente? Porque infelizmente a gente é muito mais duro com quem aqui a gente sabe que, com quem a gente acha que sabe o que a gente quer, né? É por isso que às vezes você perdoa um erro de uma pessoa longe, mas tem dificuldade de perdoar o erro de um esposo, de uma esposa. Não é verdade? Porque a gente tem essa mania, né? Eu vi isso no nosso estudo ontem, né? Sobre as intenções. A gente tem mania de nos julgar pelas nossas intenções, mas julgar os outros pelas ações. É verdade? E principalmente quem está perto, a gente julga as pessoas também pela ação. Fala, sabe que eu não gosto que faz isso. Ele sabe que eu não gosto que faz isso. Mas eu já falei 200 vezes a respeito disso, né? E aí a gente é duro. E aí o que acaba acontecendo? Afastando a comunhão. Por diversas vezes, como somos confrontados a respeito da forma que lidamos com a nossa vida espiritual, com a nossa família, utilizamos o tempo como um grande empecilho, relatando os compromissos com a igreja, os estudos, o trabalho e outras demandas que podemos ter, ou até mesmo na busca de ter uma disciplina espiritual, mas de forma individualizada, em detrimento do convívio da família. Devemos ter cuidado e buscar entendimento da real importância de ter uma vida de intimidade com Deus, em comunhão e com a nossa família. Uma coisa que nós pegamos firme esse ano, lá na minha casa, que eu posso dar testemunho para você, foi o tal do culto doméstico. Culto doméstico lá em casa é santo, na segunda-feira. E como é assim, pastor, não falha nunca? Claro que falha. Nós somos santo barroco ainda. Falha. Mas eu faço de tudo para que toda segunda-feira a gente pelo menos faça uma oração junto, cante um hino e leia um versículo da Bíblia. Às vezes a pessoa fala, quando fala culto doméstico, né? E, pastor, que o senhor está com criança pequena. Não. Isso serve para todos nós. Às vezes a pessoa, quando a gente fala sobre culto doméstico, a pessoa fala assim, não, vai abrir com 3 hinos congregacional, aí canta os jovens, aí canta os adolescentes, né? 1h45 de culto. Não, irmão. Às vezes um culto doméstico é 15 minutos. Às vezes um culto doméstico é 30 minutos. Que você consegue levantar os pedidos de oração em família. E como é bom, olha, isso aqui é extraordinário. E como é bom orar por algumas coisas juntos e depois lembrar quando as coisas acontecem que a gente orou por aquilo. Isso é uma maravilha. Isso é uma bênção, né? Vamos orar para a gente poder ir para o Havaí. Vamos fazer uma viagem para o Havaí. Vamos orar, olha, vamos orar para ver se está certo. Vamos orar para Deus abençoar e tal. E ora. Aí está lá no Havaí, puxa, que viagem boa. Lembra que a gente orou? O nosso culto doméstico? Lembra que a gente pediu isso aqui para Deus e Deus fez, Deus deu para nós? Que coisa boa, irmão, é que vai começar as crianças a ver, elas ter cultura de hino da harpa. Sabe por que as crianças não gostam de hino da harpa? A maioria das crianças não gosta de hino da harpa? Porque elas não conhecem. Porque elas conhecem a galinha pintadinha, porque elas conhecem aqueles rock and roll doido, ou funk. Aí o pai e a mãe colocam aqueles funk doido lá em casa. Que bonitinho ele dançando, ela dançando, rebolando. Aí cresce, você não gosta de hino da harpa. Por quê? Por quê? Pastor, porque é muito antigo. Não, irmão. Não tem antigo. Não tem antigo. Música não fica antiga, não é verdade, pastor? Música é música. Música não fica antiga. Você tem ritmos da moda. Mas música antiga, não. A moda da música agora é essa. O ritmo preferencial das pessoas agora é esse. Mas a música não fica antiga. Música é matemática. Já viu o número ficar antigo? Esse 1 está muito velho, só uso 2 agora. Né? Música é música. Hino é hino, que nem diz o irmão lá na Lagoa. Hino é hino. O que falta? Cultura. Cultura bíblica. Mas as historinhas da Bíblia é muito antiga, irmão. É muito mais antiga do que você pensa. Mas tem ali uma base moral. Não é? Tem uma base espiritual abençoada. Eu procuro bastante monitorar o que os filhos assistem na televisão. Estou falando aqui mais para criança pequena, mas a gente monitorar o que o outro assiste também. Esse negócio aí, só tem
Quantas vezes eu falei já para alguém, esse negócio aí já só tem sangue e o marido da outra tá com a fulana tá com o outro. Que negócio, que desgraça é essa aí? Né? Que negócio é esse aí? Um tá casado com o outro, tá casado com... Que entretenimento é esse? Dr. Ravi falava um negócio muito interessante. Eu sempre uso essa frase, né? Dr. Ravi falava um negócio interessante. Ele falava o seguinte, que o mal, a malignidade, ela só é interessante na ficção, né? Já percebeu? Que a gente só assiste o maligno e se entretém com ele na ficção? Na vida real ninguém quer. Quando a gente assiste na televisão lá, o fulano tá traindo a outra, você fala, meu Deus, e fica assistindo aquela novela lá com aquele... A hora que pegar vai não sei o quê, mas na vida real ninguém quer estar perto disso, é verdade ou não é? Na vida real, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não me conta a história dessa. Na vida real, um amigo nosso fazendo isso, a gente não quer amizade com aquela pessoa. Só é interessante na ficção. Por quê? Não é verdade? Então, irmão, são as pequenas ervas daninhas que roubam a comunhão. E você precisa da cultura bíblica para os seus filhos. Você precisa insistir com a sua casa para ter uma comunhão com as coisas de Deus. Não é? Eu estou fazendo um negócio que eu estou muito feliz de estar fazendo isso e tem me abençoado muito. Mas todos os dias, na hora de entrega do jejum, eu entrego o jejum em oração com a Ana. Para junto, vamos lá, vamos orar. Ninguém toma café antes de orar junto. A gente vai lá e ora junto. O dia que... Hoje não vou aguentar, hoje vou precisar de entregar um pouquinho mais cedo o jejum. Hoje está ruim o negócio aqui. Vamos orar junto, então mais cedo e entregar junto. Não é? Para poder ter comunhão. Orar pelas mesmas coisas. Entregar o coração da mesma maneira. Para abençoar a casa e a família. A consagração da casa e da família. Então, para a gente começar a terminar aqui, a vida espiritual e o convívio familiar. Estar em comunhão com Deus e com a nossa família é uma missão desafiadora. Ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém aqui e dizer o seguinte, é moleza, meu amigo. Você está reclamando de barriga cheia. É muito fácil você parar com a sua família uma vez por semana aí, 15 minutos para orar. Não é. Não é. Não é. É difícil. Mas você precisa fazer. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Você tem que pegar e parar. Falar, olha, nós vamos aqui hoje. Olha, toda segunda-feira, tal horário, vamos fazer o seguinte, tal. Eu conheço famílias que fazem o culto doméstico deles até com os filhos que já casaram e estão longe. Dia tal, todo aquele dia da semana, se conectam lá pelo FaceTime, vamos cantar junto, tal, faz a leitura bíblica, 15 minutos. Mas faz. Lá cantam hino juntos e tal, põe o mesmo vídeo lá no YouTube, compartilha o vídeo às vezes pelo Zoom, tal, mas faz. Orar junto, vamos apresentar aqui os nossos pedidos de oração. Aí faz uma oração de 3 minutos cada um, tal, apresenta ao Senhor, pede para Deus abençoar e semana que continua. Fez ali o seu período de comunhão, não é? Às vezes dá uma apertadinha aqui, dá uma atrasadinha lá, uma semana não consegue fazer, mas na semana que vem, né? Teve alguns dias atrás aí que já era a segunda semana que a gente não estava fazendo culto, não deu da semana passada, aí complicado, e aí o dia tinha sido pesado, né? A Ana pegou e falou assim, olha, tá pesado hoje, vamos só cantar um hino, um versículo e uma oração? Beleza, mas nós vamos fazer. Vamos diminuir a carga hoje, porque qual que é a regra lá em casa? A regra é assim, a gente levanta os pedidos de oração, coloca o hino da harpa, 2 hinos da harpa, cada um lê um versículo, e o último a ler o versículo do dia faz um comentário. Levanta os pedidos de oração de novo, termina o culto. Isso, meu amigo, dá 35 minutos, 40 minutos na segunda-feira. Mas tem dia que está cansado, não dá, foi final de semana de Santa Ceia. Então hoje vai diminuir o culto vai ser um relâmpago hoje. Um hino da harpa, uma oração e um versículo, um só ler. Deus abençoe vocês e tal, vamos embora, todo mundo dormir. Mas faça. Comunhão. Comunhão, né? Você acha que como é que eles ficam pro culto? Vai ter culto hoje, de jeito nenhum. Mas vamos, já, você precisa de ver esses dias atrás, eles contando a história de Davi para mim. Que aula, hein? Que aula que me deram, hein? Né?
Ou, alguns anos atrás ainda, o Noah era mais novo. E chega para mim e fala assim, pai, pois é, Saul foi cremado, né? Eu falei, não, de jeito nenhum. Saul cremado? Israel não crema. Não, Saul foi cremado, pai. Eu falei, não foi, filho. Não. Você leu errado. Não, pai, foi cremado. Foi cremado, está lá em 1 Crônicas, capítulo tal. Eu falei, não pode ser. Fui lá ver, não é que foi verdade? Quando Saul foi restituído o corpo para os benjamitas, que eles foram fazer o segundo enterro dele, cremaram Saul. Falei, uau, aprendi, ó. Aprendi, me deu uma surra. Falei, não, pô, você está errado, cremaram, você está... Eu fiquei, cremaram, rapaz, você está doido? Assim você vai aprendendo, vai ganhando comunhão. E aí, irmão, também tem outra coisa. Seus filhos vão aprendendo o caminho para o seu coração. E você vai colocando, vai aplanando os caminhos para o coração dos seus filhos. Porque a terra dos seus filhos ainda não foi tratorado um caminho. Os caminhos estão sendo tratorados no caminho dele. Ele está crescendo. Que tipo de caminho você vai fazer? Você vai construir lá dentro. Precisa de ser um caminho de amor, precisa ser um caminho de conduta da palavra de Deus, de conhecimento da palavra de Deus, né? Se fizermos de maneira correta, o envolvimento com as coisas do Senhor ajudará nossos filhos a adquirirem raízes profundas quando vier as diversidades da vida, que eles permanecerão de pé. Deus tem um chamado especial para cada um de nós, mas quando isso acontece, Ele não nos chama só. A família é uma parte extremamente importante para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Criando os nossos filhos no caminho do Senhor, irmãos, vai ser muito difícil que lá na frente eles escolham um ímpio para casar. Eles vão querer uma pessoa de Deus, vão querer uma mulher e um homem de Deus. Eles não vão se contentar com uma pessoa que não tem a mesma caminhada. Eles vão saber o que é bom para a sua vida, né? Que Deus em Cristo nos dê sabedoria e graça para vivermos uma vida íntima, que assim como Noé, a sua misericórdia nos ajude a permanecer de pé e sermos perseverantes até o fim. Perseverar de verdade, irmãos, em orar, jejuar pela nossa família e com a nossa família. Ter uma conduta verdadeira. E, irmãos, e ter um caminho dentro de casa que seja um caminho de perdão, um caminho de renovo, de restauração, né? É muito difícil você viver numa casa onde não existe pedido de desculpa, não é? Onde não existe marcha ré, onde a coisa seja sempre tratorada, né? Não. Aprender a pedir perdão, ensinar a pedir perdão, tá? E, irmão, não tem idade para isso não, viu? Não tem idade para você aprender a pedir perdão e você aprender a perdoar. Não tem idade. Qualquer idade é boa para isso, para você voltar atrás, perceber algum erro do passado. Falar assim, olha, hoje eu ouvi uma palavra, filho, filha, hoje eu ouvi uma palavra, meu amor, que me fez lembrar que eu falei nesse tempo com você, quando você insistia comigo assim, e eu era contrário. Mas nós vamos consertar isso, nós vamos melhorar isso aqui, né? E a palavra de Deus, irmãos, é uma regra para nós. E se ela é uma regra para nós precisamos de cumprir, principalmente na nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós vamos ficar em pé mais uma vez, fazer mais uma oração.